Boa noite, domingo 16 de julho de 2023. Bem-vindo ao Telenotícias, espaço em que trazemos notícias nacionais e internacionais sobre Moçambique e outras partes do mundo. Munícipes esperam dos candidatos eleitos na cidade de Maputo para as eleições autárquicas 2023 o melhoramento das condições da urbe caso vençam o escrutínio. Direção Nacional de Identificação Civil registra a redução do número de casos de tentativa de falsificação de BI em 2023 em relação ao ano passado. Chuvas torrenciais matam dezenas de pessoas em cheias e deslizamentos de terra na Coreia do Sul. Munícipes esperam dos candidatos eleitos na cidade de Maputo para as eleições autárquicas 2023 o melhoramento. Estas e mais notícias a acompanhar com mais desenvolvimento nesta edição do Telenotícias. Começamos com a notícia que dá conta que o partido Frelimo Inhambane apresentou neste sábado os cabeças de lista para todos os municípios da província. O partido Frelimo na província de Inhambane apresentou os seus cabeças de listas para todos os municípios naquela parcela do país. Para o município de Vilanculo, foi escolhido William Tuzini. Para a cidade de Inhambane, o rosto continua de Benedito Guimino. E para a Vila Municipal de Massinga, foi escolhido Roberto Zunguzi. E para o município de Quisico, foi escolhido Abílio Paulo. E para o município de Machis, foi escolhido Isufo Francisco. E para a Vila Municipal de Umuini, a nova autarquia da província de Inhambane, foi escolhido Marcelino Samuel. Segundo o novo cabeça de lista da Frelimo para a autarquia da Machis, caso vença as eleições autárquicas de 11 de outubro, promete trabalhar arduamente de modo a superar os enormes desafios ao nível da urbe. Tanto para o melhoramento do município de Machis, precisa de muito trabalho abnegado, precisa de muita energia, precisamos de nos reinventar de modo a superar os enormes desafios que temos ao nível da nossa cidade. E temos vários desafios, nomeadamente o problema da erosão ao nível da nossa urbe e o problema também de continuarmos a criar vias de acesso, continuarmos a criar vias de melhoramento das vias de acesso e a pavimentação, continuarmos a prover a iluminação pública, continuarmos a prover também a eletricidade, água e também continuarmos a urbanizar o nosso município. Fernando Bambo, o atual edil da cidade da Machis, este que não foi escolhido pelos seus camaradas para dar continuidade como cabeça de lista daquela urbe, prometeu dar o seu total apoio ao novo candidato. Seja qual fosse o candidato, é esse que nós temos que apoiar e avançar. E nós vamos apoiar e vamos avançar. Não falhou nada, aconteceu a eleição. Não falhou, houve falha. Não houve falha, aconteceu a eleição, não houve falha. Exato, vai apoiar... A eleger alguém não é falha no nosso partido. Exato. E vai apoiar o atual cabeça de lista? Se eu também fui apoiado quando fui, como não apoiar? Vamos apoiar, porque é candidato da Frelimo, não é candidato de alguém. É da Frelimo, nós vamos continuar, a Frelimo funciona assim. Quando questionado, Fernando Bambo sei que esperava deste resultado. Este respondeu nos seguintes termos. Eu, como membro do partido, espero qualquer resultado chegar. Os mandatos são de 5 anos. Na Constituição da República é assim. Da quando chega essa fase, elege-se. Então os camaradas elegem aquele que acha que pode ser mais útil. Então isso não é problema, não falhou nada. Estamos a cumprir com aquilo que é a nossa lei. Isufo Francisco, o cabeça de lista da Frelimo para a autarquia da Machis, a capital econômica da província de Inhambane, obteve 38 votos contra 9 obtidos pelo atual edil da urbe, Fernando Bambo. Os munícipes da capital do país esperam dos recém-eleitos candidatos melhorias na cidade de Maputo, caso vençam as eleições autárquicas. Questões como o melhoramento das estradas e saneamento do meio são alguns pontos que os munícipes esperam por melhoria.
Os partidos políticos iniciaram a corrida às eleições autárquicas a decorrerem a 11 de outubro de 2023 e desde o dia 26 de junho a 14 de julho manifestaram o seu interesse de participar neste processo através das inscrições. Após o processo de inscrições, os partidos entraram nas eleições internas de modo a escolher os cabeças de lista e membros das assembleias municipais para as 65 autarquias do país. Foram escolhidos como candidatos para edil da cidade de Maputo, Razak Manhique pelo partido Frelimo e Venâncio Mangani pela Renamo. Face aos resultados, os munícipes esperam que os novos concorrentes possam satisfazer as necessidades dos munícipes da urbe em melhorar as condições das vias de acesso, saneamento do meio, dentre várias preocupações. Mudar a cidade, os prédios também serem pintados e ficar limpa a cidade, porque a cidade de verdade está muito suja, a cidade. Parece que não é capital. Tem que se mudar de tudo, a estrada, os passeios, e diminuir um pouco nos passeios para andar aqueles que vendem aí à frente das lojas, porque é difícil com os ladrões, muitos ladrões. Os ladrões nem você quando vai na paragem, nem seja um cidadão simples, você vê esse ladrão, mas eles conseguem para expulsar aqueles ladrões. O reassentamento da população que se encontra em zonas propensas a inundações e o desemprego também são colocados em questão. O que nós desejamos, que é o que nós esperamos, é que eles façam melhor, façam diferente do que ou em relação aos anteriores presidentes desses municípios, não é? Eu vivo na cidade de Maputo, sei por observação que há muitas coisas que não foram bem feitas. Há aqueles problemas, por exemplo, da zona do Lene, a lixeira, as pessoas que foram transferidas na sequência daquele desastre que até agora não estão definitivamente instaladas. Então é importante que as pessoas sejam instaladas para prosseguirem a vida, já com a certeza de que aqui é o último sítio onde vou ficar até os últimos dias da vida, não é? E há outros bairros que depois das chuvas, também na cidade de Maputo, continuam até hoje com águas estagnadas. Não se vê perspectivas de abrirem canais para aquelas águas saírem. Então há problemas de doenças, já há outro tipo de problemas que resultam disso. Na Matola a situação é exatamente igual, aquela zona da Liberdade e por aí fora. Portanto, o que se espera, que é o que nós desejamos, é que eles façam diferente para melhor, para resolver os problemas que estas cidades têm. Eu acho que isso aplica-se a todas as outras cidades, não é? Essa é a minha ideia. Gostaríamos de ter mais trabalho, porque nós somos jovens que conseguimos nos oferecer. Olha, hoje é domingo, estamos aqui toda a rua a trabalhar. Então, estamos a procurar do pão. Então, quando não temos pastor para nos ajudar, não teremos como vencer. Dos munícipes, há quem tem suas preferências em relação aos partidos. A Renamo sempre tem que vencer. Mas para mim, a minha opinião é da Frelimo vir ganhar. De referir que os cabeças de lista da Frelimo e Renamo foram eleitos depois das eleições internas feitas durante as últimas semanas. Das eleições autárquicas 2023, saímos agora para outras notas informativas ainda na atualidade nacional. A Direção Nacional de Identificação Civil registrou no presente ano 3 casos de tentativa de falsificação de bilhetes de identidade em todo o país. Números que, segundo a porta-voz da Direção Nacional de Identificação Civil, Gilda Lamec, constituem uma redução de 22 casos em relação ao igual período do ano passado. A falsificação de documentos como o bilhete de identidade e o passaporte tem vindo a preocupar a sociedade, sobretudo as entidades responsáveis pela emissão dos mesmos. O aumento do número de casos do gênero nos últimos anos leva as autoridades a adotarem medidas de redução que, segundo a porta-voz da Direção Nacional de Identificação Civil,
tem vindo a surtir efeito, pois de janeiro a junho do presente ano, o país registrou 3 casos de tentativa de falsificação do bilhete de identidade. De janeiro a junho do corrente ano, foram detectados 3 casos de tentativa de obtenção ilícita do bilhete de identidade. Nós de facto fazemos uma avaliação muito positiva naquilo que é a nossa observação em relação aos casos de tentativa de falsificação. Dizia eu há pouco tempo que a nível nacional, durante os primeiros 6 meses, foram registrados apenas 3 casos de tentativa de falsificação. O que para Gilda Lamec é satisfatório, pois no igual período do ano passado, o país presenciou a ocorrência de 25 casos de tentativa de falsificação do BI. De janeiro a junho de 2022, a nossa instituição registrou 25 casos e de janeiro a junho de 2023 registrou simplesmente 3 casos. Ou seja, tivemos 25 casos de tentativa de falsificação no primeiro semestre de 2023 e apenas 3 em 2022 e apenas 3 em 2023. Isso para nós é satisfatório, significa que as nossas medidas de combate e prevenção a entrega ou emissão de bilhetes de identidade a cidadãos inelegíveis estão a surtir os efeitos desejados. Estamos a verificar uma grande melhoria em termos da nossa proatividade para que isto não aconteça. A porta-voz da Direção Nacional de Identificação Civil acrescentou que de janeiro a junho a instituição abriu 7 processos disciplinares que incluem as seguintes infrações: falsificação de documentos, desvios de fundos e cobranças ilícitas. Moçambique passará a contar pela primeira vez com uma indústria de produção e processamento de magnetite, um minério de capital importância para as indústrias de carvão mineral, ferro e aço. A indústria será construída na província de Tete, no centro do país. Para que o projeto de construção da fábrica de magnetite na província de Tete se materialize, foi lançada nesta sexta-feira a primeira pedra no âmbito da iniciativa presidencial Industrializar Moçambique. O governador de Tete, Domingos Viola, explicou a importância do empreendimento para a província e não só, para o país em geral. O produto final que vai ser fabricado aqui é usado para a lavagem do carvão e todos sabem que, como a província de Tete, somos ricos neste mineral. Temos carvão que está a ser explorado em Moatize, em Marara, mas também temos outros jazigos ainda não explorados, o que significa que o produto final desta fábrica vai garantir que o processamento deste mineral que temos seja de qualidade e possamos vender no mundo, disse. A fábrica terá uma capacidade de produzir 75 mil toneladas deste material por ano e está a ser construída no povoado de Catipo, no distrito de Moatize, província de Tete. Ainda na atualidade nacional, os comentadores do programa Debate Internacional afirmaram durante a última edição que os pronunciamentos do presidente sul-africano Cyril Ramaphosa em relação à não existência de obstáculos na participação de Vladimir Putin na cimeira de BRICS tem por objetivo garantir maior participação de todos os Estados-membros. Para os comentadores, o presidente Ramaphosa tomou uma decisão correta. A intervenção do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, face à participação de Vladimir Putin na cimeira dos BRICS, foi um assunto que se destacou na edição deste sábado do programa Debate Internacional. Em relação ao assunto, os comentadores residentes da FTV afirmam que a África do Sul está a agir de maneira egoísta ao afirmar que não há obstáculos na participação de Vladimir Putin na cimeira dos BRICS, pois o Estado espera desta cimeira maior participação de todos os países membros. Numa primeira fase, olhando para esse pronunciamento do Cyril Ramaphosa, a questão do empecilho como tal
ela, de certa forma, para um Estado que quer demonstrar a sua soberania como Estado a nível do sistema internacional, não existe, é praticamente nula, porque nós temos aqui alicerces que advogam isso através de Hans Morgenthau, quando diz que os Estados são os únicos atores a nível do sistema internacional, e esses Estados, por sua vez, também são egoístas, ou seja, elas agem por interesses próprios. Então, de certa forma, aqui teríamos um Estado egoísta, um Estado como a África do Sul, que estaria a agir em prol daquilo que são os seus interesses, que é fazer com que se realize esta cimeira dos BRICS e que tenha essa alta participação de Vladimir Putin no seu território. A África do Sul, neste momento, está numa situação de um dilema entre respeitar os direitos, aliás, os deveres que eles têm no Tribunal Penal Internacional de Haia, de respeitar o bloco onde ele faz parte, que são os BRICS. Parece que a balança dos BRICS pesou mais alto então, desta vez. Assim sendo, a decisão de Ramaphosa, ele acabou, portanto, criando situações de defender mais o bloco dos BRICS, que julgo eu, acabou vendo os interesses que a África do Sul tem naquele bloco, que não vão estar em causa se desrespeitar o convênio que ele assinou com o Tribunal Penal Internacional. Por sua vez, Jaime Saia acredita que os pronunciamentos do presidente Cyril Ramaphosa representam o descontentamento que a África do Sul tem em relação aos países do Ocidente para com a África. Os pronunciamentos do presidente sul-africano Ramaphosa, na verdade, estão a demonstrar, é um sinal de descontentamento daquilo que tem sido o comportamento do mundo ocidental para com os Estados fracos. É verdade que não é só Ramaphosa, mesmo o Robert Mugabe, quando ainda estava em vida, criticava severamente a posição, neste caso, ou a atuação do TPI, porque tem dualidade de tratamento. Alguns Estados que cometeram crimes hediondos não foram punidos e não foram ouvidos. Temos o exemplo dos Estados Unidos, que invadiu vários estados. Um exemplo mais recente é o ataque à Líbia, que o presidente Barack Obama, na véspera do término do seu mandato, saiu a dizer que não, o ataque à Líbia foi um grande erro. Se foi um grande erro, por que os Estados Unidos não foram responsabilizados? E a Rússia, neste momento, que está a realizar uma ação idêntica, supostamente está a preservar, ou está a lutar para defender os seus interesses. Os comentadores do programa Debate Internacional acreditam que o presidente Cyril Ramaphosa tomou uma decisão correta de permitir a participação de Vladimir Putin na cimeira dos BRICS. Com essas análises que saímos agora para acompanhar a previsão do estado de tempo que poderá caracterizar o país nas próximas 24 horas. Das 3 regiões de Moçambique, vamos começar pela região norte do país, onde prevê-se para Pemba uma máxima de 28, mínima de 19, Nampula 25 de máxima, 14 de mínima, e Lixinga poderá registrar céu parcialmente nublado com 20 de máxima e 9 graus Celsius de mínima. Saímos agora para a zona centro do país também para acompanhar a previsão do estado de tempo. Climane vai registrar 24 de máxima, 16 de mínima. Beira 22 de máxima, 16 de mínima. Tete poderá registrar chuva com 27 de máxima, 17 de mínima. E Chimoio 19 de máxima, 12 graus Celsius de mínima. Saímos agora para a zona sul do país. Para a cidade de Inhambane, a previsão é de 22 graus Celsius de máxima, 16 de mínima. Xai-Xai, céu limpo com 23 de máxima, 11 de mínima. E Nampula, ou melhor, Maputo, 23 de máxima, 12 de mínima. Essa é a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas no país. Para já saímos para acompanhar a taxa do câmbio do dia de hoje. Teremos aqui
as principais moedas internacionais e o seu custo no que diz respeito à compra e à venda. O dólar custa 63 meticais e 25 centavos a compra e 64 meticais e 52 centavos a sua venda. O rand custa 3 meticais e 51 centavos a compra e 3 meticais e 58 centavos a sua venda. O euro, por sua vez, custa 71 meticais e 2 centavos a compra e 72 meticais e 45 centavos a venda. E por fim, a libra custa 82 centavos e 93 centavos a compra e 84 meticais e 6 centavos à sua venda. Assim saímos para conferir um curto intervalo. Voltamos em breve com mais notícias. Até já. Olá, eu sou a Aurea Amada. Esta é a FTV, o seu canal de eleição. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero este, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza a tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Já se tiram da cara. Juntamos como meu, seja mais humilde. Pela una risana. Kim pela una risana. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Caro telespectador, és nosso convidado no programa FTV Debate. Esta quarta-feira, aqui no programa FTV Debate. Bem-vindo à segunda parte do Telenotícias. Momento agora de sairmos para acompanhar as notícias da atualidade internacional. A África do Sul implantou exército em 4 de suas províncias, depois que pelo menos 21 caminhões que transportavam mercadorias foram incendiados em várias partes do país num período de 5 dias. A África do Sul implantou exército em 4 de suas províncias, depois que pelo menos 21 caminhões que transportavam mercadorias foram incendiados em várias partes do país no período de 5 dias. Em vários casos, homens armados forçaram os motoristas a sair de seus veículos antes de incendiar os caminhões no meio das principais estradas. Um caminhonista que transportava combustível para vários postos de abastecimento do país disse sentir-se aliviado. Vamos nos sentir seguros e nossas famílias ficarão tranquilas, pois não estávamos seguros nas estradas, disse ele. A polícia disse na semana passada que existe a possibilidade de que os incêndios de caminhões sejam uma sabotagem econômica contra a África. Da África do Sul, saímos agora para outros continentes. Com previsões de 48 graus Celsius, Itália emitiu alerta de calor extremo em 16 cidades.
Roma, Florença e Bolonha estão entre as regiões mais afetadas pelo calor intenso que se registra em Itália. Em Espanha, as elevadas temperaturas facilitam a propagação de incêndios florestais. O governo italiano pede aos cidadãos para que tomem precauções extremas devido a uma nova vaga de calor que atinge o país. Pelo menos 16 grandes cidades estão em alerta vermelho este domingo devido às condições extremas. As autoridades aconselham que se evite a exposição direta ao sol durante o dia entre as 11 e as 18 horas e a ter especial cuidado com as pessoas idosas e vulneráveis. Os italianos sentem que toda esta série de ondas de calor não é excepcional, mas uma tendência a longo prazo. A ativista ambiental Greta Thunberg concorda e diz: "Eu avisei", publicou um tweet com uma fotografia a segurar um quadro onde se lê: "É este o sinal que procuram?" Ou seja, que outras provas precisam os políticos para começarem a agir. Ainda na atualidade internacional, chuvas torrenciais mataram dezenas de pessoas em cheias e deslizamentos de terra na Coreia do Sul. Coreia do Sul está debaixo de chuva torrencial há uma semana e o balanço de vítimas não para de aumentar. Os campos de arroz inundados e há registro de muitas perdas. Pelo menos 35 pessoas morreram, mais de 20 ficaram feridas e uma dezena está desaparecida. A intempérie obrigou quase 8.000 pessoas a fugir de casa. Pelo menos 7 cadáveres foram recuperados no interior de um autocarro que ficou preso num túnel com quase 700 metros da cidade de Osang, na costa oeste coreana. É com esta notícia que damos por terminada esta edição do Telenotícias, com promessas de trazer mais notas informativas nos nossos próximos blocos informativos. Assim, caro telespectador, queremos agradecer pelo carinho da sua audiência, votos de continuação de uma boa noite. Até amanhã.